Senhor presidente, senador Rodrigo Hollenberg, eu não estava indicado pelo meu partido para falar, falo enquanto vice-líder do meu partido e para fazer algumas reflexões sobre a nossa luta em preservar cada vez mais a natureza. E eu começo agradecendo ao excelentíssimo senhor Herman Benjamin, ministro superior do Tribunal de Justiça, pela sua luta também em favor do meio ambiente, dos direitos humanos, ao excelentíssimo senhor senador Fernando Collor, deputado federal Mendes Temer, também a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, excelentíssima senhora Márcia Hollenberg, e também a representante, que está representando nessa sessão a ministra da Cultura, excelentíssima senhora Ana de Holanda. Também, senhor presidente, os embaixadores, a embaixadora das Filipinas, excelentíssima senhora Eva Betita, do Nepal, senhor Prade, também ao projeto Rios Voadores, banda da Polícia Militar do Distrito Federal, os alunos da escola classe 66 do condomínio Sol Nascente da Celhanda e também os parlamentares e aqueles que estão presentes aqui nessa mesa. Eu começo com a frase do nosso grande Papa João XXIII, que serve para meditação para nós. E o nosso Dom Helder Câmara dizia que a ação sem meditação é ativismo. E a meditação sem a ação é conversa fiada. Então, nós temos que juntar as duas coisas. As duas coisas. É uma teoria que não tem muita consistência. Daí ele diz, estamos na Terra, mas vivemos de empréstimo. É um empréstimo. Estamos emprestados a essa terra e essa é a nossa força para cuidarmos dela e não deixarmos que essa terra seja destruída, seja degradada. E eu diria o seguinte, que o mundo ele se tornou perigoso, primeiro porque os seres humanos aprenderam a dominar a natureza, não para respeitá-la, não para amá-la, mas para destruí-la, para degradá-la. E é preciso pensar em dominar a nós mesmos para poder preservá-la. O ser humano muitas vezes está imbuído do desejo do lucro, da dominação, e esquece de que nós estamos nesse mundo emprestados e devemos cuidar para que esse mundo seja um mundo onde as pessoas possam viver sem degradá-lo, mas preservando a natureza. E é nesse sentido que eu gostaria de colocar um pensamento do Greenpeace que fala o seguinte: quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. E é essa a preocupação básica quando nós colocamos a questão do Código Florestal e aprovada a proposta aqui do Senado e que a Câmara modificou, mas a nossa presidenta vetou, é nessa perspectiva de cuidar da natureza. Temos que cuidar para que essa natureza ela não se torne uma natureza sem vida, uma natureza sem distribuição de riqueza daquilo que nós produzimos. E eu gostaria, senhor presidente, de nessa reflexão, de falar de um texto que para nós significa muito bem. Dom Helder, ele chamava a atenção para ter cuidar da natureza,
cuidar da relação a si mesmo, da relação aos outros, à natureza e à própria divindade. E ele dizia o seguinte, que ter cuidado é se responsabilizar por a responsabilidade que nós temos. E ele pegava isso do filósofo Martin Heidegger, que na sua obra O Ser e o Tempo define o cuidado como a raiz primária de todo ser humano. Enquanto totalidade estrutural, unitária, possua a prioridade existencial. O cuidado se situa antes de qualquer comportamento e de qualquer situação do ser. Para Heidegger, o cuidado é um modo de ser essencial, faz parte da natureza e da constituição do ser humano. E ele usa a fábula de Higino, um escritor latino do primeiro século depois de Cristo, que fala o seguinte: um dia o cuidado estava atravessando um rio e com a lama começou a formar um ser. Pediu a Júpiter que lhe infundisse o espírito. Júpiter consentiu, mas quando o cuidado quis lhe impor o seu nome, Júpiter o proibiu e quis ele também lhe dar o seu. A terra interveio e, como também tinha contribuído para lhe formar o corpo, se sentia também com o direito de lhe dar seu nome. Os disputantes escolheram a Saturno como juiz. Este comunicou a seguinte decisão: tu, Júpiter, lhe destes o espírito, no momento da morte receberás o espírito. Tu, terra, lhe deste o corpo, receberás o corpo. Mas como foi o cuidado quem primeiro deu forma a este ser, para que ele viva, possua o cuidado. Quanto ao nome, chame-se humano, porque é feito de humus. E essa fábula, ela nos ensina o cuidado que nós devemos ter com a natureza, como devemos ter com o ser humano. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu concluo essa nossa reflexão nesse dia em que nós celebramos o dia de respeito ao meio ambiente, de não degradá-lo, de não ameaçá-lo cada vez mais. Eu concluía com um provérbio que é citado do domínio público, que diz o seguinte: a terra é insultada, mas em resposta ao insulto, ela nos oferece suas flores, seus frutos, sua beleza como resposta. Que nós possamos cuidar da natureza para que nós não sejamos destruídos juntamente com a mesma. Muito obrigado, senhor presidente.